Vamos embora para a reflexão. Lucas 16. Lucas 16. Verso de número 19. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Fala com todos nós, ou continua falando com todos nós. Me dá graça, eu te peço, me dá sensibilidade. Quero ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Que a misericórdia seja sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão aqui no templo participando desse culto e sobre a vida daqueles que estão em suas residências ou até no trabalho ou no hospital acompanhando e participando desse culto. Que a tua bênção seja conosco. Quem concorda, diga amém. E amém. A palavra diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. O mendigo, ansiava comer o que caía da mesa do rico. Então, qual que era o desejo, a intenção? Comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, em vez de vir comida, vinham os cães para lamber as feridas do Lázaro, do mendigo. E aqui nós vamos pontuar duas situações. Primeiro, a figura do rico. Figura do rico. Eu falava, de manhã nos 2 cultos, e vou repetir o que eu falei nos 2 cultos. Não é errado, não é pecado a pessoa enriquecer, não é errado a pessoa melhorar de vida, muito pelo contrário. Nós aqui incentivamos a pessoa a buscar a independência financeira. Quem vem conosco nas segundas-feiras nas escolas, ou na escola de profissionais, vai ouvir nós sempre falarmos disso daí, da pessoa ser independente financeiramente. E temos ajudado, dando ferramentas para que a pessoa possa desfrutar da independência financeira. Então, não é pecado, vou repetir para ficar bem claro, não é pecado, não é errado, nós não somos contra o irmão, a irmã, melhorar de vida a cada dia, a cada semana, a cada mês e assim por diante. E nós pensamos junto que a Bíblia fala, havia um homem rico. E nós sabemos que há pessoas que enriquecem de maneira ilícita. Nós sabemos que há pessoa que enriquece de maneira errada. Nós sabemos que há pessoas que enriquecem de uma maneira que não é aprovado nem pela lei dos homens e nem pela lei de Deus. Mas eu acredito que isso é a minoria. A minoria das pessoas enriquece fazendo a coisa errada. A minoria, mas assim, a grande maioria das pessoas que melhoram de vida, que enriquecem e que alcançam a liberdade financeira, inclusive, elas são pessoas como você, que levantam cedo, vão para o trabalho, voltam no final do dia, procuram estar ligados, antenados à atualidade no tocante à vida profissional. Pessoas que vão à luta todo dia, como a Dani ontem estava lá na live dela, Dani? Fazendo lá, apresentando as maneiras de se maquiar, os produtos e assim. Pessoa assim, que trabalha a semana inteira e acha um espaço no final de semana, faz uma live para divulgar o produto, a mercadoria, a marca. Gente trabalhadeira. Então, eu acredito que esse rapaz aqui, que a Bíblia fala que ele era um homem rico, mas não fala o nome. Esse rapaz, ele enriqueceu. Ele enriqueceu e trabalhando e fazendo as coisas, tal, gastando menos do que ele recebe, procurando fazer sobrar, sendo agradecido pelo pouco, porque sabe que quando se é grato pelo pouco, o pouco é multiplicado, e assim por diante. Coisa que a gente estuda de segunda-feira. O fato é, ele enriqueceu. E tendo esse homem enriquecido, agora nós temos que fazer uma
uma parada e pensar no perigo do enriquecimento. Porque enriquecer não é errado, enriquecer não é pecado, melhorar de vida não é errado, melhorar de vida não é pecado. O fato é que muitas vezes a pessoa enriquece, melhora de vida, tal, mas aí, à medida que a pessoa vai melhorando de vida, ela vai deixando Deus de lado, aí é ruim, isso não é bom. Isso não é saudável para a pessoa, não é saudável para a família da pessoa. Então, esse é um cuidado que é necessário de se ter. Então, melhorar de vida é ótimo, mas tem que tomar o cuidado para não cair naquilo que a Bíblia fala, de colocar a confiança na força que tem, de colocar a confiança na sabedoria que tem, tomar esse cuidado, porque melhorar de vida, a pessoa melhora porque Deus dá a condição, a sabedoria, abre as portas, facilita a vida da pessoa para que ela possa melhorar. E aliado à fé, à confiança da pessoa, ela vai para cima e vai tomando posse da bênção. Então esse homem, ele era rico. Aí nós vemos o quê? A figura de uma pessoa com uma vida bem-sucedida, uma vida tranquila. É claro que o rico, ele tem, ou uma pessoa melhor sucedida, tem algumas questões que são importantes para se pensar. Paga IPVA, IPTU, seguro da casa, seguro do carro, paga convênio médico. Uma pessoa melhor de vida, ela se preocupa com o imposto de renda. Inclusive, na segunda-feira que passou, o Daniel deu uma palavra muito importante sobre o imposto de renda. É um assunto assim que merece uma atenção, e se alguém aqui tem dúvida em relação a esse assunto, eu recomendo conversar com o Daniel, ele vai te ajudar. Fala lá, o pastor falou que você falou, e ele vai te ajudar. Então, vai melhorando a condição de vida da pessoa, vão sendo aumentadas as responsabilidades da pessoa. As responsabilidades. Pois bem, ao mesmo passo que tinha esse homem rico, tinha um homem pobre. O rico nós não sabemos o nome, mas o pobre nós sabemos, ele chamava Lázaro. E esse homem pobre, ele ficava ali no portão da casa do rico, diz a Bíblia, foi colocado ali. Ele deve ter pedido a ajuda de alguém, deve ter pedido alguma esmola para alguém, e a pessoa falou: olha, eu vou colocar você ali na porta da casa do rico, e o rico, em algum momento, ele vai te ajudar, em algum momento, ele vai dar para você lá uma sobra, você vai comer alguma coisa em algum momento. Vamos deixar você na porta do rico. Então, o Lázaro, que era o mendigo, foi colocado na porta do rico. O Lázaro, ele tinha chagas, ele tinha machucaduras. A Bíblia diz que os cachorros lambiam a ferida dele, as machucaduras dele. E a Bíblia diz que esse homem chamado Lázaro, ele esperava cair comida da mesa do rico para poder comer alguma coisa. Então, qual que era a preocupação do mendigo? O mendigo não preocupava com IPVA, IPTU, seguro, convênio médico, Netflix, Disney Plus. O mendigo não preocupava com nada disso. A preocupação do mendigo eram três. Primeira preocupação: uma refeição pelo menos no dia. Se eu conseguisse comer alguma coisa pelo menos no dia, estava resolvido. Nem que fosse para rasgar o saco do lixo da casa do rico e comer. Era uma refeição. Preocupação número 1. Se ele tomasse um café da manhã, tomar um café da manhã é até bonito de falar, né? Poético, na vida do mendigo. Se ele comesse alguma coisa no café da manhã, ele já ia se dar por satisfeito, ia passar o dia com aquilo ali mesmo na barriga e boa. Se ele conseguisse almoçar, ele estava no lucro. E se no final do dia conseguisse comer alguma coisa, pronto. Então, uma refeição. Uma outra preocupação que o mendigo ele tinha era achar um pedaço de papelão para fazer desse papelão o seu colchão. Então, qual que era a preocupação do mendigo? Um papelão. Tendo um papelão, eu coloco o papelão no chão, eu deito, eu durmo e não fico tomando friagem. E tinha ainda esse mendigo
Uma terceira preocupação, você vê quanta preocupação na vida do mendigo? Primeira, uma refeição, pelo menos para não desmaiar de fome. Segundo, um pedaço de papelão. Terceira preocupação, uma marquise, uma cobertura, algum lugar que ele pudesse dormir sem tomar a friagem na cabeça. É a preocupação dele. Pronto, ponto. Vê como que as coisas acontecem, né? Até hoje nós vivemos num mundo assim, num mundo onde muitas pessoas estão vivendo uma vida muito bem, obrigado, e onde outras tantas pessoas estão vivendo uma vida miserável, uma vida carente da ajuda, carente da necessidade alheia, né? Carente da mão estendida alheia. Até hoje nós vemos pessoas vivendo dessa maneira. O fato é, no plano físico, aqui nesse plano físico, nós temos esses dois mundos distintos, um com a vida bem encaminhada, o outro com a vida esperando que algo aconteça. Mas segue a leitura, e a Bíblia no verso de número 22 diz assim, chegou o dia em que o mendigo morreu. Então a Bíblia diz assim, o mendigo morreu. Mas seguimos a leitura e o texto diz, os anjos o levaram para junto de Abraão. Quem carregou o mendigo? Os anjos. E diz assim, o rico também morreu e foi sepultado. Notícia de primeira mão. O mendigo chamado Lázaro morreu. Os anjos carregaram ele, levaram ele para junto do pai Abraão. Pai Abraão, os anjos... Notícia de primeira mão. O rico também morreu e foi sepultado. Ó como é contrastante a informação. É interessante para a gente ir pensando. Porque na terra, em vida, o rico estava com as coisas, todas elas muito tranquila e bem encaminhada. E o mendigo sofrendo. Agora morreu. Estão no plano espiritual. Agora o assunto é espiritual, é eterno. Agora a história mudou. Agora a Bíblia diz que o mendigo, chamado Lázaro, ele foi carregado por anjos. Talvez na terra, esse mendigo, na hora do enterro dele, tiveram que chamar alguém. Viu, você não ajuda a carregar o morto aqui? Não precisa de alguém para ajudar a carregar, não tem ninguém para carregar. Talvez na hora do sepultamento do mendigo não tivesse ninguém para ajudar a carregar e teve que chamar um ou outro, né? Talvez na hora do sepultamento do rico, 2, 3 carros só para levar as coroas. Todo mundo querendo carregar o caixão, pegar lá e ajudar, porque é assim, né? Tem alguns mortos que dá até disputa, dá até briga para ver quem vai pegar na alça do caixão para sair na foto. Agora tem alguns outros mortos que a turma não quer nem saber né? Então, você vê, vai vendo a distinção. E isso é importante nós pensarmos. A distinção, duas situações distintas. Um rico e um miserável, pobre, mendigo. Um que comia do bom e do melhor e tinha toda uma estrutura à sua volta, e o outro que não tinha nada à sua volta. Dependia da misericórdia alheia, ou seja, dependia de alguém colocar o coração na miséria dele. Tanto um quanto o outro morreram. E isso é importante nós pensarmos. Tanto um quanto o outro morrem. Todos nós morreremos. Todos nós morreremos. Agora, a Bíblia ensina para nós, Moisés ensina no Salmo 90, dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O Moisés, ele não faz a oração dizendo, nos ensina a comprar um carro novo, uma casa nova, nos ensina a ganhar dinheiro, nos ensina. Não, o Moisés, ele não faz essa oração.
E vou repetir para que ninguém pense de maneira equivocada na minha fala. Não estou aqui defendendo o ser pobre ou o ser miserável e assim por diante. Estou aqui dizendo, o Moisés, quando ele faz a oração dele nos Salmos, ele diz, nos ensina a alcançar coração sábio. Ou seja, não deixa nós ficarmos perdendo tempo aqui nessa terra de vivente, porque aqui tudo é muito passageiro. E tem gente que vive dessa maneira. Exatamente assim. Tem gente que vive passando o tempo, mas não aproveita o tempo aqui para resolver questões que são ou serão importantes no futuro. A Bíblia ensina para nós, verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro sentado, com Lázaro ao seu lado. Então, no Hades, aqui é importante a gente fazer essa parada e conversar. O Hades não é o inferno. O Hades é uma antessala para o inferno. O Hades também não é purgatório. Purgatório não existe. Purgatório foi criado para levantar fundos. A pessoa era difícil, complicada, não queria saber de uma fé, não queria saber de Jesus, morria sem Jesus, sem fé, morria fazendo as coisas piores possíveis, a família ficava chateada, a família ficava triste, queria saber, e agora meu familiar, foi para o céu ou foi para o inferno? Para o céu eu acho que ele não foi, porque ele nem foi batizado, ele nem ia na igreja, era uma pessoa difícil, fazia um monte de coisa errada, acho que ele foi para o inferno. Então, para não perder a simpatia da família, para não perder a contribuição da família, para não perder uma ajuda financeira, então foi inventado o purgatório. Olha, realmente, seu familiar não era dos melhores, também não era religioso, fazia umas coisas que ninguém aprovava, mas dá para fazer aí alguma coisa para, quem sabe, ele ser purgado dos pecados, ele ser limpo dos pecados, e aí ir para o céu, ou se não tiver jeito, daí ele vai para o inferno. Isso aí é algo que foi inventado, que foi criado, com fins financeiros. Então você pagava para celebrar algo, alguma reunião religiosa, você pagava para celebrar ali, para aquele morto, uma determinada celebração, e cada vez que você pagava, ia dando uma limpada na alma dele, até que em um dado momento bastasse e dissesse, olha, já está bom, já pagou bastante, eu acho que ele já saiu do purgatório e foi para o céu. Olha, vamos parar com esse negócio aí, porque não tem jeito não. Você já gastou muito dinheiro, ele está no purgatório, e do purgatório ele está indo para o inferno. Então, não existe purgatório. Não existe. Aqui, nós fazemos a escolha, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Aqui nós fazemos a escolha. O tipo de vida que nós vamos viver no plano espiritual. É aqui que nós fazemos a escolha. A Bíblia, aliás, ela ensina para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, é aqui, é hoje e é já que nós tomamos as decisões importantes da nossa vida. A Bíblia ensina para nós, no Hades, o que era o Hades? O Hades era a antessala do inferno. Mas por que ele não foi direto para o inferno? Porque o inferno ainda não foi inaugurado. Porque o inferno é para o diabo e para os seus anjos. E tem umas pessoas que são muito da curiosa, que querem saber como é o inferno, e escolhem para o inferno. Mas o inferno não foi feito para o homem. O céu foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Enquanto não é consumado tudo,
o que nós ainda estamos vivendo e tendo a oportunidade de pregar, e pessoas tendo a oportunidade de se arrepender, se converter e se entregar a Jesus, enquanto não é consumado tudo, essa pessoa está no Hades, morreu sem Deus, morreu sem Jesus, fica no Hades. Mas é interessante nós olharmos que a Bíblia diz assim, no Hades atormentado. Então, o Hades é um lugar de tormento. Primeira coisa para nós pensarmos, é um lugar de tormento. Segunda coisa, no verso 23, para nós pensarmos junto, o rico olhou para cima. Então, se ele olhou para cima, o Hades fica para baixo. Fica para baixo. Aí, a Bíblia ensina para nós que o rico olhou para cima e viu Abraão. Só que agora ele vê Abraão como? Ele vê Abraão e do lado dele ele vê o rico. Olha, está aí, viu de longe Abraão com o Lázaro ao seu lado. Mas o Lázaro não era o mendigo, o miserável, que vivia no portão, esperando esmola, esperando ajuda. Sim, é esse daí mesmo. O Lázaro é exatamente esse daí, que estava lá. E a Bíblia diz assim, então chamou pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, Eu acho interessante que quando a pessoa ela é nó cega, até no inferno, ou na porta do inferno, ela é nó cega, né? Que ele está dando ordem para o pai Abraão. Manda, pai Abraão, manda quem? Manda o pobre. Manda o pobre do Lázaro molhar a ponta do dedo na água, refrescar a minha língua. Aqui estou sofrendo muito no fogo. Falando de dor, de situação adversa, difícil, complicada. Qual que é o desejo do rico? O rico que foi para o inferno. O desejo dele é que a ponta do dedo do Lázaro molhasse a língua dele para ele poder ter... É claro que nós sabemos que um dedo molhado na água e colocado na boca não vai resolver a vida. Nós sabemos disso. É importante nós pensarmos. É tudo figura. É tudo ilustração para nós entendermos o tamanho do problema que é estar longe de Deus. O tamanho do problema, o tamanho da dificuldade que é a pessoa estar distante de Deus. Então agora nós temos o quê? Numa outra parte da conversa, eles já não estão mais na terra. Eles estão no plano espiritual. Mas e no plano espiritual? O Lázaro, o pobre, ele está do lado do Abraão. O pai na fé das 3 maiores religiões do planeta, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. O Lázaro, que antes não tinha nada nem ninguém, agora ele está ali do lado de Abraão. E o rico? O rico está sendo atormentado e padecendo no fogo. São coisas que nós temos que pensar. Alguém vai dizer, mas isso é história da Bíblia. E eu vou dizer, realmente é história da Bíblia. E tem mais, a Bíblia diz que tudo que foi escrito, tudo que ficou registrado, é para servir de aprendizado para todos nós. Então é uma história bíblica, é um fato que nos convida a pensar. Que tipo de vida eu tenho vivido nos dias de hoje? Quem sou eu a essa hora do dia? Ou como costuma dizer, quem sou eu na fila do pão? Como que eu estou levando minha vida? Veja, vamos continuar a leitura, só para você ver como que é sério o negócio. Como que ser uma pessoa decidida a ser cristão ou não é uma decisão muito importante e séria. Como que é um fato que não é falado, é um fato que não está nas rodas de conversa no dia a dia. É um fato que se você colocar, inclusive em rede social, não vai dar like, não vai dar ibope e não vão fazer, não vai ter engajamento essa conversa. Não vai, porque essa é uma conversa que não agrada muito, que não interessa muito. Mas veja, olha, Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Além disso,
Entre você e nós há um grande abismo. Olha só, o Abraão conversando com o rico. Entre nós há uma distância tremenda. Lá na terra, sua vida era uma. Você teve a oportunidade de tomar decisões acertadas e sábias em relação ao seu futuro. Você abriu mão de tomar as decisões mais acertadas. Enquanto que o Lázaro está aqui. O Lázaro, agora ele está sendo consolado. Olha, há um abismo entre nós, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, não conseguem. Ou do seu lado para o nosso, não conseguem também. Ele respondeu, então, eu lhe suplico, pai, está falando com Abraão, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Veja que agora, esse rapaz, ele está pensando em interceder pela família dele. Ele está na entrada do inferno. E ele está pensando em interceder pela família dele. Agora que ele quer interceder pela família dele. Mas agora já é tarde. Agora já não é hora de interceder. O momento errado, a intenção boa, está intercedendo pela família, mas a hora errada. Porque ele já não tinha mais o que fazer em relação à família dele. Veja, irmã, como que decisões, nós estamos falando de decisões espirituais, decisões que podem mudar a história de uma vida, de uma família, de um casamento, decisões que podem mudar a história de uma empresa, de um profissional, decisões que devem ser tomadas aqui, agora, na terra, em vida. Decisões que muitas vezes podem ser duras, podem ser difíceis, mas que precisam ser tomadas. Veja que ele está intercedendo pela família. Ótimo, alguém vai dizer, que joia, é isso mesmo. Só que ele está intercedendo, já não tem mais o que fazer pela família dele. Ele pelo menos não. Sabe, é comum nós vermos pessoa tomar decisão, se organizar tarde demais. Ele está aqui se movimentando para resolver alguma coisa tarde demais. Tem muito marido que não valoriza a mulher. Depois que a mulher vai embora, ele fica chorando porque a mulher foi embora. Tem muita mulher que não valoriza o marido. Depois que o marido vai embora, fica chorando porque o marido foi embora. Tem muito pai que não valoriza o filho. E tem muito filho que não valoriza o pai. Não são poucos aqueles que quando o pai ou a mãe vem a falecer, vão lá no caixão depois e ficam, pai, se eu pudesse, eu fazia, eu retornava, se eu pudesse, eu fazia tudo diferente, balança, vai derrubar o caixão, vai virar uma bagunça, não é hora mais, já foi. Teve a oportunidade de fazer o que é certo na hora certa. Mas escolheu não fazer o que é certo na hora certa. Então está aqui, está um problema para ser resolvido. Qual o problema? O rico está no inferno, está no caminho do inferno, porque ainda não é o inferno de fato. Mas ele está ali sendo encaminhado para o inferno. E agora ele está querendo resolver o problema da família dele, que ele podia ter resolvido em vida. Ele podia ter resolvido enquanto ele estava nesse plano físico. E para nós fica o aprendizado. Vamos concluir a leitura. Verso 29. Abraão respondeu, eles, os familiares seus, eles têm Moisés, eles têm os profetas, com outras palavras, eles têm a palavra. Que eles ouçam os profetas, Moisés. Verso 30. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam, olha, sugerindo agora a necromancia, sugerindo agora a consulta entre os mortos, sugerindo agora o espiritismo, quem sabe? Vê como que a pessoa, ela não toma a decisão certa na hora certa, ela não se resolve, ela não faz o que tem que fazer quando é hora de fazer, aí depois ela quer fazer o que dá para fazer, do jeito, nem que fique pior o remendo do que o rasgo. Veja, Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém de entre os mortos. Não tem o que fazer. Deixa eles lá.
Se eles quiserem, eles se arrependem através da palavra. Se a palavra não for suficiente para eles entenderem a seriedade, coisa que você não entendeu, da vida após a morte, então eles acabarão sofrendo também, assim como você agora está sofrendo. E essa é uma conversa do pai Abraão com um rico, que na vida terrena dele, ele resolveu viver a vida e curtir a vida, como tem aquele filme bem antigo, Curtindo a Vida Doidado. Ele resolveu curtir a vida doidada. Ele resolveu resolver a vida dele. Não, eu sou novo, eu sou nova, eu tenho muito para aproveitar, eu tenho muito para curtir, eu vou aproveitar a vida, vive la vie, e vamos embora. Por isso nós estamos aqui juntos hoje, nessa reunião de salvos, de santos, organizada pelo Espírito de Deus. Ele nos trouxe aqui para nos convidar a pensar sobre esse fato. Isso é um fato. Isso não é uma história, um conto da carochinha. Isso é um fato. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de viver a vida abundante que Jesus tem para nós e tomarmos as decisões mais acertadas possível espiritualmente, porque o amanhã é logo ali. Nós não sabemos como as coisas serão daqui a pouco, menos ainda amanhã e menos ainda depois de amanhã. Mas nós temos a Bíblia para nós olharmos o exemplo, olharmos as histórias, vermos, por exemplo, pessoas como o Caim e o Abel. O Caim, ele apresentou a contribuição dele, a oferta dele, ele se apresentou diante de Deus e Deus não aprovou, assim como Abel apresentou, teve a mesma oportunidade, apresentou a oferta dele, a contribuição dele, se apresentou diante de Deus, e de Abel, a Bíblia diz que Deus se agradou. Assim como, por exemplo, o Jacó e o Esaú morto de vontade de um prato de lentilha, de um prato de comida, algo que era momentâneo, algo que era passageiro. O Jacó, doido de vontade de receber bênção, de receber unção. Sabe? Distinção entre comportamentos. Distinção. E aqui eu vou encaminhar o final da nossa conversa para nós participarmos de Santa Ceia, chamando a nossa atenção a respeito desse assunto, desse texto. Como que nós estamos vivendo? Como que nós estamos levando e encarando a nossa vida? Às vezes pode ser tarde demais. E às vezes nós estamos simplesmente vivendo do jeito que nós achamos que devemos viver. Às vezes a pessoa ela fala, não, mas esse negócio de ir na igreja, esse negócio de pastor, esse negócio de aceitar Jesus, esse negócio de batizar, esse negócio de participar de Santa Ceia, esse negócio, não é bem assim, não. A gente até precisa ter uma fé. A gente até precisa viver aí alguma religião, tal, mas não é bem desse jeito. Não, irmão, realmente não é bem desse jeito. É muito mais sério do que desse jeito. Porque aqui nós estamos tendo a oportunidade de fazer a escolha certa para a nossa vida na eternidade. E de quebra nós podemos ter uma vida abundante aqui. Então que Deus nos ajude a encarar com seriedade, pensar melhor. A Bíblia nos ensina que na casa do Abinadab, a arca da aliança ficou 30 anos, não aconteceu nada. Na casa do Obed-edom ficaram 3 meses, e em 3 meses aconteceu tudo. Você vê como que é diferente? Na casa de um e na casa do outro, na vida de um e na vida do outro. Você vê como que tem pessoa que recebe com alegria a palavra, recebe com alegria a unção, o Espírito, e tem outro que recebe com indiferença. Tudo isso está na Bíblia, não é para enfeite, é para nós pensarmos. E nós estamos tendo a oportunidade de pensarmos juntos. E eu quero orar com você, primeiro domingo do mês de maio, tendo a oportunidade, de repente, de um recomeço, a oportunidade, de repente, de uma retomada,
A oportunidade, de repente, de fazer aí uma avaliação. Opa, pera lá, realmente eu posso melhorar, realmente eu posso colocar algumas coisas no lugar, realmente tem algumas coisas que estão desajustadas, mas Deus está me dando a oportunidade da correção, da mudança e assim por diante. Então eu quero orar com você agora, nesse momento, e orar nesse sentido, orar nessa direção. Irmão, irmã, aqui tudo é muito passageiro, hein? Aqui tudo é muito rápido. Leia o Salmo 90, você vai ver. É como a erva que nasce de manhã e morre no final do dia. É tudo muito passageiro. E nós não temos tempo para perder. Nós devemos de buscar a Deus, amar a Deus, servir a Deus, nos colocar diante de Deus. O exemplo de 2 vidas na terra, o exemplo de 2 vidas na eternidade. Um na terra, curtindo a vida doidado, desfrutando de tudo que achou melhor desfrutar, e o outro ali, na luta do dia a dia. O outro, no porvir, sofrendo, ao passo que o um agora está desfrutando. Pensemos sobre isso. Agora é hora de aceitar Jesus, agora é hora de entregar a vida para Jesus, agora é hora de voltar para Jesus, agora é hora de se ajustar com Jesus. Esse é o tempo, esse é o momento. Pensa nisso. Se você me permite, eu quero orar por você. Fecha seus olhos, reclina sua fronte aí, e eu faço essa oração por você nesse momento. Senhor Deus, é em nome de Jesus que eu oro, é em nome de Jesus que eu peço a tua misericórdia, é em nome de Jesus que eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja assim, ó Deus, olhando para esse irmão, olhando para essa irmã, nesse momento, abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoando, manifestando, ó Deus, da tua misericórdia, da tua graça, da tua bondade, que todos nós estejamos sendo, ó Pai, tocados por Ti, confrontados com a vida que nós temos levado. Às vezes a vida é tão gostosa de se viver e nós aproveitamos para viver a vida de maneira dissoluta e negligenciamos, ó Deus, uma postura que nos convida a olhar para o amanhã. Assim eu oro pela segurança do meu irmão, pela segurança da minha irmã, pela segurança da família deles. Em nome de Jesus, eu oro a Deus para que eles todos estejam guardados, protegidos por Ti, ó Deus, em tudo. Que a casa deles, ela esteja assim, ó Deus, fortalecida na Tua palavra. Que a família deles, ó Deus, esteja segura, em nome de Jesus. Eu oro porque eu não quero que aconteça com nenhum de nós o que aconteceu com aquele rico. Quando já não tinha mais o que fazer pela família dele, ele foi querer interceder. A família já tinha se perdido, ele já tinha ido para o inferno. Agora ele vai querer resolver o quê? Já não era hora mais de resolver nada. Assim, eu peço que todos nós, aqui no templo, aqueles que estão online, todos nós olhemos para a vida com a seriedade que é devida, em nome de Jesus. E quem concorda, quem recebe a palavra, diz amém, diz graças a Deus.